Bom dia, quarto ano, tudo bem? Como é que vocês estão? Então, gente, vamos lá. Hoje, sexta-feira, dia 22 de maio, vamos para mais uma aula de história. Então, peguem o livro, coloquem na página 158 e vamos lá, tá bom? Quem não tem o livro, escreve algumas coisas que eu for falando que vocês acharem importante, tá? E depois façam os exercícios da folhinha, tá legal? Opa, o livro tá caindo, não cai não? Então vamos lá, hoje nós vamos ver um pouquinho sobre o jeito de viver dos europeus, né? Nós já vimos, né, sobre os indígenas, sobre quando Portugal chegou até o Brasil, não foi isso? Então, na última aula, a gente falou sobre as características dos povos indígenas, o jeito deles de viver, e hoje nós vamos falar sobre o jeito de viver dos europeus, tá bom? Então, olha o que está dizendo aqui no livro de vocês. Ingleses, holandeses, franceses, espanhóis e portugueses foram alguns dos povos da Europa que estiveram aqui na nossa terra, né, com o objetivo de conhecer e explorar as riquezas. Só que desses povos, somente os portugueses que ficaram definitivamente, se instalaram como realmente colonizadores do Brasil, tá? Então vamos lá, olha aqui, ó, até tem uma foto aí, tem um retrato, né, no caso do rei Luís XIV. Olha o luxo, né, que vivia naquela época a realeza. Porque naquela época, né, tudo isso que ele tá usando aqui, né, esse traje dele era caríssimo, né? E eles viviam cheio de pompa, né, cheio de riquezas, né? Então, ó, em 1500 e 1800, as cidades europeias eram muito diferentes do que é hoje, né? Elas eram organizadas em reinos, governados por nobres, tá? Hoje, no caso, tem a Inglaterra, né, que ainda tem lá a rainha, né? Mas naquela época, né, cada reino tinha um governador, né? Não era igual a hoje, né? Que a república, tem um presidente, tem um monarca, que é um príncipe, ou uma princesa, ou uma rainha, ou um rei. Não. Lá, cada reino era governado por uma pessoa, tá bom? Que eram nobres. Eles exerciam domínio sobre todos os povos, tá? Eles comandavam tudo, tá bom? E esses reinos, eles eram protegidos por fortes muralhas que abrigavam castelos, onde residiam o rei daquele local e sua corte, né, que as pessoas que viviam com eles, tá? Havia um exército equipado para servir ao rei nas guerras, tá? E o rei, ele cobrava impostos dos seus súditos, de todo mundo que vivia ali. Ele estabelecia lei, declarava guerra e paz, né? Ele que comandava toda aquela região, tá? Ele era a maior autoridade e deveria ser respeitado por todos no reino, tá bom? Então a sociedade, né, de uma maneira geral naquela época, era constituída pelo rei, pelos nobres, que eram aquelas pessoas que tinham dinheiro, né? Pelos camponeses, pelos trabalhadores urbanos e pelos comerciantes, tá? Entre os reis e os nobres havia muito luxo, conforto, né? Só que os camponeses e os trabalhadores urbanos, a situação era totalmente de miséria, de cansaço, né? Eles tinham muito excesso de trabalho, então eles viviam bem mal mesmo, né? A nobreza, enquanto a nobreza se vestia de luxo, de seda, veludo, os camponeses, os trabalhadores se vestiam com algodão grosseiro, né? Se vestiam de qualquer jeito, tá? Os nobres se alimentavam de carne de caça, peixe, outros alimentos. Os camponeses, eles sofriam, né? Por causa das plantações, né? Quando tinha perdas, por causa das pragas, das secas, né? Eles acabavam ficando com fome, né? Tinha muita época que eles ficavam sem nada para comer, enquanto os nobres, a realeza, tinha de sobra, para eles sempre faltava, tá? E na época da colheita, eles realizavam bailes, né, para comemorar, né? Ó, página 159, vamos lá. Nas cidades, os comerciantes se ocupavam da venda de tecidos finos, joias, essências, vinhos, especiarias. E com essa atividade, eles conseguiam ter dinheiro. Então, eles não viviam, né, mal, como os camponeses, por exemplo. Eles viviam bem. Eles viviam da venda, né? Havia ainda a Igreja Católica, que com seus representantes, que eram quem naquela época? Bispos, padres, cardeais e o Papa, cuidava dos costumes das pessoas, divulgando valores religiosos. Então, assim, naquela época, a Igreja Católica ela tinha uma influência muito grande sobre o reinado,
muito mesmo. O rei, ele não tomava nenhuma decisão, ele não fazia absolutamente nada sem antes falar com o líder religioso daquela região. Não existia, como a gente vê hoje, né? A igreja evangélica, culto evangélico, não existia. Existia a igreja católica, tá? Com líder religioso que comandava totalmente, né, um reinado, tá? Isso mais pra frente vocês vão aprender um pouquinho mais detalhe, tá? Vamos lá. A busca por novas terras. Olha que bacana, ó. Os governantes e os comerciantes europeus tinham interesse por descobrir novas terras onde houvessem riquezas, queriam explorar as riquezas de vários locais, né? Principalmente o quê? Ouro e as pedras preciosas. Com o ouro era possível fabricar moedas, fortalecer o comércio e enriquecer os reinos. Quanto mais ouro, mais rico seria o reino. Por esse motivo, os monarcas contratavam navegadores para realizar grandes viagens por oceanos e mares, que aí eles exploravam várias terras em busca das riquezas, tá? Foi nessa condição que os portugueses chegaram aqui no Brasil, tá? E aqui permaneceram, fundando povoados, vilas, cidades, colonizaram o Brasil, miscigenando os povos, que aí misturou europeu com o índio, com o escravo, todo mundo, né? Foi um furdunço total, não é isso? Inicialmente exploraram o pau-brasil e submeteram os indígenas ao trabalho forçado, escravizaram os índios, tá? Para render maiores lucros, trouxeram mudas de cana-de-açúcar e escravizaram negros para o trabalho nas lavouras, tá? Então, gente, façam aí a página 159 e 160, tá? E também no livro de atividades, página 224, tá bom? Para reforçar o conteúdo, reforçar o que vocês aprenderam. Espero que vocês tenham entendido. Se não entenderam, fala comigo que eu explico de novo, tá bom, gente? Mas é isso. Para a próxima aula, nós vamos aprender o jeito de viver dos africanos, tá bom? Para semana que vem. Então, gente, essa foi a aula de hoje. Um bom final de semana para vocês. Que Deus abençoe, tá bom? Beijo grande. Tchau, tchau.